Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Art Talks, conversas com artistas da coleção da Fundação PLMJ. O meu nome é Tiago Peixoto, faço parte da equipa da Fundação e venho dar-vos as boas-vindas a esta quarta edição desta iniciativa. Este ciclo de conversas visa, entre outros, abordar o percurso e processos de criação dos artistas que integram a coleção da Fundação PLMJ. É um projeto que se iniciou em 2018 e contou já com a participação de artistas como Julião Sarmento, a dupla Sara e André, e a última e mais recente com o artista Noé Sendas. Hoje temos connosco o artista Mauro Pinto e o jornalista e crítico cultural José Marmeleiro, a quem desde já agradecemos terem aceito o nosso convite para participar nesta edição. Gostaríamos também de convidar todos os que estão a assistir a participar. Se quiserem colocar perguntas, poderão fazê-lo por escrito. Temos reservado algum tempo na parte final da conversa para podermos acrescentar esses contributos a esta conversa. E sem mais demoras, vou passar a palavra ao Mauro e ao José e desejo a todos uma ótima conversa. Obrigado. Eu se calhar vou iniciar a conversa agradecendo desde já o convite da Fundação PLMJ para poder conversar sobre a obra fotográfica do Mauro Pinto. E sugiro que comecemos que esta conversa comece exatamente pelos trabalhos que representam o artista na coleção da Fundação. Trabalhos feitos em anos distintos portanto esse será o princípio desta conversa, começar por as obras que estão na coleção. Mauro, a primeira questão que eu gostava de colocar era se este conjunto de trabalhos, e eu estou-me a referir, por exemplo, a Auroras Africanas, a Voz, a Mercíria do Povo, se correspondem a digamos, a um período da tua produção, e depois gostava de uma a uma de discutir cada fotografia contigo, portanto, o contexto em que foram feitas e explorar alguns dos temas a que elas aludem. Pode ser, Mauro? Podemos começar por estes trabalhos? Sim. Sim. Aqui este é o primeiro trabalho feito em 2013, Auroras Africanas, e eu gostava de explorá-lo contigo. Sei que foi feito na Ilha da Reunião, portanto, Ilha Data, em 2003, e este trabalho aponta, como os seguintes, a um registro que me é próximo, que eu associo à fotografia de rua. Uma fotografia de rua, uma fotografia em que o fotógrafo se envolve muito com o espaço circundante. Gostava que... é uma observação pertinente, Mauro, esta ideia de fotografia de rua, de fotografia próximo das pessoas, dos lugares? Olha, no primeiro lugar, queria agradecer à Fundação PLMJ pelo convite, né, que me foi endereçado, e agradecer a ti também, José, pela conversa que vamos ter aqui durante esta uma hora. Talvez indo direto já para falar desta foto que está aqui nos ecrãs, né? Esta fotografia faz parte de um trabalho investigativo que eu vou fazendo, né? Que é desportos de convergência. E esta foto foi fotografada na espécie de um estúdio exatamente na rua. E estas mulheres
estavam a passar, e eu achei interessante retratar o que nós somos a partir desta fotografia que eu tenho sempre dito que não há cor, nos seres não há cor. Então, isto é para poder levantar vários debates em relação a este assunto do racismo, né? Porque acho que nós não temos cores, mas achamos que podemos colocar cor num outro ser. É mais por aí. Nós podemos falar mais sobre este assunto. Se tiver mais perguntas, podemos melhor talvez adiantar com outras fotos e depois podemos voltar se for o caso. Este trabalho que estabelece uma correspondência de alguma forma, com a fotografia de divas africanas. Portanto, um elogio da mulher, de alguma forma, que liga estes dois trabalhos, não é? Portanto, este e as divas africanas, que é feito num outro país. Não é este, exato, que é um trabalho onde, de facto, essa presença da rua está muito evidente. E essa ideia de um instantâneo, de um momento ímpar da produção fotográfica, ou seja, em que tu encontras num espaço exterior, num espaço urbano, a presença da mulher africana e da mulher, mais do que africana, também da mulher. E eu acho que são dois trabalhos que estabelecem uma espécie de correspondência. Outra pergunta que eu deixo suspensa e que eu gostava que depois tu desenvolvesses, que é a ideia de viagem. Estes trabalhos foram feitos em países diferentes, não é? Em lugares diferentes, não é? E eu queria saber até qual é a importância, qual é o significado da viagem no teu trabalho, mas antes, portanto, voltaria a essa ideia de uma correspondência entre os dois trabalhos, exatamente através da figura do retrato da mulher africana, se quiseres. Eu, talvez, pode ter calhado, né, que serem mulheres de países africanos, mas também tem fotografias de mulheres europeias e americanas. Acho que talvez poderia voltar para responder, porque isto faz parte exatamente do meu percurso, que estas fotografias, a primeira é de 2002, 2003, se não me engano, e esta de 2004. Então, é uma fase do meu processo que hoje acredito que estou num outro processo que é completamente diferente a forma de fotografar, mas a forma de ser, eu acho que não deixei, porque sou um cidadão do mundo e questiono tudo que é à volta. E agora, voltando a estas duas fotografias, sendo elas mulheres e com uma carga, que eu digo, todo ser vem de mulher, né? Digo ser, mesmo próprio ser mulher vem da própria mulher e do homem, né? E tem aqui um jogo que eu gosto muito de falar desta, principalmente da diva africana, que vê ali, Diva Pone, que é de publicidade de venda de perucas, mechas, para as mulheres ficarem bonitas, mas eu acho que a beleza de uma mulher ou de qualquer ser não está no que está fora, que a gente vê por fora. Eu acho que a beleza de todo ser está dentro. E mesmo sem conhecer essas senhoras que a gente vê a força delas, acredito que elas têm vários
filhos e o amor que elas têm por elas e pelos filhos, eu acho que aí também consegue-se ver. Apertam-se para poder ter alguma coisa para poderem contribuir na sua vivência, né? Na sua sobrevivência de cada mulher que a gente vê nesta imagem. Muito bem. Ainda voltando à questão da viagem, ainda é um elemento importante no teu trabalho, portanto, essa a ideia de deslocação, de trabalho por várias latitudes e geografias, é um aspecto importante no teu trabalho. Sim, eu acho que sim, porque eu tenho questionado em relação às fronteiras, não é? O que é fronteira? Por que existem fronteiras? E por que dentro dessas fronteiras existem países que praticamente não têm fronteiras e há países que têm fronteiras. Diria diretamente países africanos que têm uma tremenda dificuldade em circular, enquanto que há outros passaportes que é só sair e entrar no avião e chegam num país e têm um acesso. Eu acho que este assunto de viagem, eu acho que tem muito por se explorar e por se falar para se eliminarem várias diria vários travões que nós temos como seres livres e presos. Muito bem. Voltando agora, retomando ainda esta série, vamos ficar ainda um pouco nesta série para falar de outros dois trabalhos, que são mais, em termos de interpretação, mais poéticos e também mais, não deixam de ser documentais, são mais poéticos e também mais ambíguos, de certa forma, em termos de interpretação. Eu estou-me a referir à voz, à fotografia A Voz, e à Mercearia do Povo. Este não é A Voz, é o... C'est pas fácil. Este é sempre fácil, portanto, A Voz é uma imagem fotográfica que foi feita, uma fotografia feita no Brasil. Não sei se conseguem pôr. Se não conseguirem, podemos ir já para esta série. Sim, sim, sim. Bom, esta imagem é da série que tu fizeste no Burkina Faso, não é? E é da série C'est pas facile, que introduz já a cor e onde digamos, o tema, ou digamos, o conteúdo ou o assunto é um ritual de iniciação. No entanto, a forma como tu enquadras, portanto, esta figura, atribui à imagem digamos, se quiseres, um sentido quase escultórico, ao mesmo tempo, não é? Portanto, e quase também não humano, ou um outro humano, digamos, algo que está próximo de uma, digamos, de um mundo que transcende o humano, ou podemos até falar do mundo natural, não é? Na sua acessão mais simbólica. Como é que chegaste a esta série? O que é que te motivou a fazer esta série? Que tem mais, portanto, que inclui, obviamente, mais imagens. E eu gostava que tu falasses um pouco do título também, que é muito curioso. Diz? E gostava que falasses um pouco do título, que também é muito do título desta série. Sim, o título acho que já diz tudo, que não é fácil, né? E que passar por estas experiências, né? Para quem nunca viveu
uma experiência destas, que é entrar, fazer os ritos de iniciação, e só para perceber que eu não pude entrar num sítio sagrado porque eu nunca fui iniciado. E então, quem não é iniciado, praticamente eles dizem que ainda não é homem. Uhum. Então, eu não pude entrar, mas fui até no último sítio e que depois de lá não podia entrar. Mas eu acho que estas coisas, para mim, são interessantes e importantes, porque aos poucos eu vejo que a tradição, a cultura vai se perdendo. Uhum. Eu sei que é bom falar da globalização e tudo isto, e dito desenvolvimento, mas que eu não sei como é que é o desenvolvimento que nós estamos a escolher, porque o que eu vejo é uma destruição de valores e de tudo praticamente, mas principalmente de valores, que eu acho que é a base do ser humano. Quem não tem cultura, quem não tem cultura não tem valor nenhum, né? Então eu acho que perdendo estes valores e termos novos valores que é de bens materiais. Não sei, porque os bens materiais, quando a gente morre, não vamos com eles, mas eu acredito que o que a gente tem no cérebro, no corpo, na alma, vai connosco, e que os que ficam continuam com esta nossa cultura e educação. Mas agora os bens, tudo vai e fica, o melhor fica, e a gente esquece mas quando a gente tem um valor cultural, eu acho que isso fica. Não há nada que retira isso. Mas agora os bens materiais é uma coisa que ninguém vai com ele. Uhum. E o que é que te interessou, ou o que é que te atraiu nestes rituais, para além da questão propriamente, digamos assim, especificamente cultural? Ou seja, o que eu quero saber é se também te interessou o elemento estético e o elemento visual nestes rituais, que imagino que também tenha-te, digamos, atraído a tua atenção ou o teu interesse. Não, a base deste trabalho não é estética. Não é estética, é mesmo o aspecto tradicional, cultural. E que depois, claro, que esta parte estética também é diferente de país para país, de região. Eu acho que isto também, vendo de uma maneira antropológica ou socióloga, também tem um peso, olhando para esse lado também. Mas também para o lado artístico também tem o seu peso. Mas como eu me referi no início, eu acho que o que traz mesmo não é o sentido estético, mas sim, eu te posso dizer que é cultural e poético. E essa dimensão poética também está presente nos outros trabalhos que fazem parte da coleção, A Voz, que fizeste no Brasil, onde há uma referência. Portanto, há um... A voz, eu acho muito interessante também a relação na superfície, a relação entre imagens diferentes, portanto, a imagem da criança, o grafite e aquele conjunto de palavras.
não é? Que nós vemos ali inscritos na parede. Eu gosto muito, há de facto é como se houvesse um diálogo entre imagens diferentes nesta fotografia, não é? O retrato daquela criança que parece estar presa e depois a própria vida da cidade, e portanto neste caso através da presença da arte urbana. Não é? Já o outro trabalho, A Mercíria do Povo, tem também essa dimensão poética e que nos permite, de alguma forma, ao observador imaginar outros tipos de relação com os objetos, outro tipo de objetos, outro tipo de formas de consumo, outros tipos ou diferentes estilos de vida, mas ao mesmo tempo tanto uma fotografia como a outra escapam um pouco ao seu referente, ou seja, ficamos por momentos suspensos diante das duas imagens, não é? Há um lado, sobretudo na Mercê do Povo, em que, digamos, a imagem desliza um pouco, portanto, o referente escapa-nos um pouco, não é? Não sei se queres comentar. Eu acho que sim, mas eu, olhando para elas todas, ao fotografar, eu claro que sempre penso em tudo, penso naquilo, no proprietário, neste caso, desta fotografia da Mercê do Povo. São assuntos que estão ligados muito com a política também, não é? Há aqui sempre uma ironia dentro de alguns trabalhos, estes trabalhos que vimos até agora, a Voz do Brasil e esta que é no Congo, tem esta relação, posso dizer, irónica, poética, mas política, sempre de uma maneira de tentar mostrar que há assuntos que nós ainda não discutimos. Que assuntos são esses? Que nós temos que discutir. Sim. Que assuntos são esses, Mauro? Que assuntos é que... Os assuntos são assuntos políticos sociais, né? A política social que não é... que é tapada de uma maneira em que nós temos acesso, os que têm acesso a algumas coisas, fechamos nelas, nós que temos acesso, e esquecemos-nos da maioria, não é? E eu acho que é por aí que o mundo está agora como está, porque achamos que temos uma liberdade e que temos acesso às coisas, mas na verdade não temos, que poucas pessoas têm o acesso e que há um acesso feitiço, posso dizer assim, porque não há uma discussão de nada profundo. Há sempre uma minoria que tem uma discussão e que não é que essa discussão de uma minoria não tem o povo não tem acesso para uma discussão. Só há uma posso dizer aceitação do que foi discutido de uma maneira que a gente não sabe, mesmo neste momento que estamos agora a conversar com este assunto da pandemia a nível mundial, estamos a assistir a surgirem leis em vários países em que somos surpreendidos, né? Então, este é um assunto também que a gente tem que ter abertura para poder ter essa discussão e não acharmos que, como nós temos um pequeno acesso em alguma coisa,
para nós está tudo ok. Eu acho que temos que lutar para todos, não só para uns. E qual é que significa, qual será aí, digamos, o sentido da fotografia ou da produção fotográfica ou do artista, ou o lugar do artista que faz fotografia, nesse contexto que estás a referir, qual poderá ser, digamos assim, o sentido da fotografia ou o significado da produção fotográfica, uma vez que ela está sempre mais próxima do mundo, e aqui falo também do mundo entendido como política, do que se calhar outras práticas artísticas. Portanto, a fotografia, como vimos, temos estado a debater nesta conversa, fez-te viajar, fez-te fazer retratos, tem um elemento político subjacente muito óbvio, portanto, para o lado poético. Portanto, eu queria saber qual será, como é que tu vês o papel ou que significado atribuis àquilo que pode ser o papel do artista que faz fotografia hoje, não é? Sobretudo no âmbito do que estamos a viver. Acho que fez-me aqui uma pergunta um bocado difícil. Isto é uma pergunta que depois leva-nos à outra série, não é? Ao Black Money. Mas... Sim, por isso que é difícil e não é difícil, porque estamos agora num mundo um bocado, posso dizer, um mundo, como se diz na rua, um mundo de cão, não é? Porque poderia talvez falar agora do livro da Susan Sontag, Diante da Dor dos Outros, né? Em que podemos discutir o que é uma imagem, né? O uso da imagem como uma apropriação ou como uma parte de nós. No meu caso, eu acho que faz parte de mim, porque é uma coisa que o que eu estou a fotografar é exatamente como eu penso em relação o que eu vejo e o que acontece a nível político ou social em qualquer parte do mundo. E eu, falando de mim particularmente, porque a fotografia ela é vasta, que ela tem várias abordagens, tem vários caminhos e cada fotógrafo tem a sua maneira de olhar e de ver e de questionar e de não questionar e usar a imagem para qualquer fim. Eu acho que usando a fotografia de uma maneira fiel, primeiro, ao próprio fotógrafo, né? Ao ser fotógrafo, não ao fotógrafo, ao ser fotógrafo, aí eu acho que esse ser fotógrafo tem uma responsabilidade nele e naquilo que ele vai fotografar para poder falar dos assuntos que ele está a mostrar na fotografia e estará plenamente pronto para poder justificar, se tiver que justificar, porque não tem que justificar, porque aquilo que ele sentiu é aquilo que ele mostrou, não tem que justificar nada, mas se tiver que justificar, porque as pessoas são livres, né, de questionarem, de fazer de tudo, eu acho que essa pessoa tem que estar de plena consciência do que está a fazer e poder mostrar aquilo que ela pensa. Porque eu acho que, para mim, a fotografia, normalmente eu digo que é tudo. Na verdade é isso. Mas eu acho que tenho que dizer que é uma coisa muito profunda, que é sou eu e o outro ser. Só há um instrumento que coloca a ligação
destes seres e do ambiente, posso dizer, dos seres vivos e do ambiente que vou fotografar. Há uma entrega. E essa entrega é uma entrega fiel. E se é uma entrega fiel minha do ser ou do espaço que eu vou fotografar, há uma emoção recíproca. E não há uma outra palavra que pode vir dizer mais alguma coisa em relação a isso. Claro que nós podemos usar texto para nós podermos falar porque é que nós estamos a fazer a dita fotografia, ou seja o que for, mas uma entrega profunda é uma entrega profunda. Porque o espaço vivo, o espaço... Para mim não há espaço morto. Não. Os espaços todos, onde a gente vai, onde a gente respira, são todos espaços vivos. Então, há uma entrega minha. E essa entrega minha é fiel, é demorada, é às vezes, como é este caso, agora estou a ver a imagem de Black Money, são imagens que levaram anos a serem feitas, a serem sentidas, a serem desfrutadas, e continuam a desfrutar desses momentos, e cada momento que eu olho para elas tenho sempre uma emoção. Sendo eu fotografar, eu estou a falar como sinto, não como imagino, porque como eu tenho ultimamente, depois de muitos anos, tenho pensado o que é que eu estou a fazer. Então eu leio muito, né? Gosto muito de ler e gosto de fazer pesquisa, e depois quando comecei exatamente isto que acabei de referir há pouco, é que cheguei a um ponto, comecei a dizer, olha, eu vou fotografar, mas vou esquecer referências, vou esquecer as referências de livros, referências de técnica, vou viver, vou sentir. Claro que dentro de mim eu já tenho a parte técnica e como posso fazer, mas eu esqueço-me das referências para não condicionar aquilo que eu vou sentir no momento e depois passar aquilo que eu imagino que tem que ser para poder mostrar. E quando a gente consegue se livrar destas referências no momento em que estamos a fazer diante de alguém ou de um espaço, é extremamente importante, é extremamente lindo sermos livres de referência em algum momento. Claro que é importante a gente ter referência, mas é importantíssimo termos um espaço de um ser que desliga destas referências para poder seguir e para poder ser livre e transparecer aquilo que nós somos. Eu pedi que tu descrevesse, entretanto, portanto, este projeto, onde é que ele decorreu, em que lugar. Eu sei que foram umas minas, não é? E eu gostava que tu descrevesse portanto, o encontro com este espaço e o lugar onde este projeto decorreu. Esta era uma mina cá de Moçambique, que é em Tete, que é no centro-norte de Moçambique, né? E praticamente comecei a ir para esta região em 2009, mas a fotografar propriamente só em 2016 é que comecei a
conseguir fotografar depois de começar a ler, perceber o que era o carvão, o surgimento, né, da indústria do carvão a nível mundial. Podia até falar diretamente em França, em que há uma região em França, que agora estava a fugir o nome, em que hoje já não há nada, mas que agora há quase praticamente tipo museus, espaços, que é uma fase também que eu estou agora a ponderar ir para trabalhar e ver também como é que é esse sentido, esse espaço. Mas indo direto a este, então, quando comecei a perceber que Moçambique também já estava a ser um dos focos a nível mundial com carvão, vou olhando para Moçambique e eu comecei a ver muita coisa acontecer. Muita coisa, eu diria, vou direto ao assunto, que é, primeiro, corrupção, não é? Antes de ir falar para mim o assunto importante que é dos combustíveis fósseis, mas eu vou logo dizer, já vem mais um problema de corrupção em que vão extrair carvão primeiro, vão fazer acordos que não vão beneficiar em nada o país, e é exatamente o que está a acontecer. Mas o que me colocou muito aqui foi exatamente por aí e tentar perceber se fazendo o investimento, o país nos combustíveis fósseis, será que é o caminho para o desenvolvimento de um país, e vou diretamente para o ser humano, numa fase em que estamos a ter problemas sérios com o meio ambiente, vendo países que estão a ter problemas seríssimos e nós começarmos a esta exploração de uma maneira de céu aberto, que é saúde pública, que não se vê, e por aí. Então, foi por aí que eu comecei e continuo. E não, acho que não vou parar. Este trabalho tem digamos, um cariz quase há imagens que têm um cariz quase cinematográfico. Portanto, este é não sei se concordas ou não com este ponto de vista, mas tem esse quase, é documental, mas há qualquer coisa que quase que o aproxima de uma ficção, não sendo ficção, sendo muito documental, mas há quase um olhar cinematográfico, parece. Não sei se concordarás ou não, poderás-me corrigir. O outro é a dignidade que tu atribuis a estes sujeitos, a estas figuras. Portanto, elas estão num ambiente que é desumano até certo ponto, que é estranho aos humanos, não é? Portanto, estamos em África, mas parece que estamos noutro lugar ao mesmo tempo. E, no entanto, estes sujeitos têm, apesar do trabalho desumano e do ambiente onde estão, têm uma pose sempre digna. Portanto, são retratos onde essa dignidade humana está muito, muito presente. Não sei se concordas. Portanto, a primeira era a questão desse olhar, desse enquadramento. Diz. Se concordo, só posso concordar com aquilo que como olhou, não é? Como olhou, talvez sentiu de uma maneira cinematográfica, né? Como se fosse um filme, né? E não acho que não era a primeira pessoa a dizer isso,
E talvez mas não foi com esse intuito que eu olhei. E depois, como disse, eu desligo-me destas referências e vou fazendo as fotografias. Mas é isso, o que me interessa, neste caso, neste trabalho, é exatamente a dignidade destas pessoas, o valor que estas pessoas têm, mesmo dentro desta dificuldade desumana que elas vivem, trabalham, mas há um valor humano que não há dimensão, não há como calcular. Porque eu antes conversei, esses anos todos antes de começar a fotografar, conversei e ainda continuo a conversar. São pessoas com muito amor, muito amor. Disseste que é um projeto que continua, não é? Sim. Sim, eu agora tive esta grande abertura de expor este trabalho o ano passado na Galeria 111, que para mim foi, acho que a melhor exposição que senti e que vivi. E talvez eu até possa aproveitar já agora agradecer esta oportunidade, que é a Galeria 111, na pessoa do Rui também, porque ele foi uma das pessoas que me fez ver outras coisas com este trabalho, quando enviei e escolhemos as fotografias, as 17 fotografias para a exposição. E a maneira que nós criamos foi exatamente isto, uma maneira orgânica, uma maneira sem muitas referências, mas sim com muito amor e com sabedoria, claro, porque o trabalho tinha que ser bem apresentado e eu acho que conseguimos fazer e dar uma força às imagens que mostramos na galeria. Eu estou muito satisfeito com o resultado que nós conseguimos, os dois, fazer da seleção. Muito bem. Neste momento estás a iniciar outro projeto, não é? Ou tens vindo a desenvolver outro projeto que é um projeto que decorre no mundo natural, na floresta, não é? Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, sobre esse projeto que estás a desenvolver e em que é que consiste, ainda que não abrindo muito, não revelando muito, mas oferecendo algumas pistas. Sim, talvez sim. Eu gosto muito de. Ainda não está. Como não está maduro, talvez não ia falar muito sobre ele, mas é um trabalho que me vai levar a vários trabalhos. É um trabalho em que estou a fazer agora, mas que depois ele vai para uma outra dimensão em que vou ser eu e a Cristiana Pereira a fazer, em que já estamos num bom caminho. Então, talvez, quando tiver já muito para frente, talvez aí poderíamos falar mais sobre este trabalho. Ok. Bom, não sei se há questões que queiram colocar, não sei se
estamos no... Portanto, já passaram... Não sei, há questões que alguém na audiência queira colocar, com alguma que... Outras questões. Bem, já que ninguém pergunta nada, vou arrancar aqui com uma questão. Eu sou da Fundação PLMJ, portanto tenho muita curiosidade pelo trabalho do Mauro e sempre me pergunto o que é que leva alguém a querer explorar um tema. E ao longo da conversa foi falado que o Mauro gosta muito de captar realidades e ligar-se com uma personagem, um cenário. E a minha pergunta é se cada pessoa, cada local passa a ser seu, se nunca houve uma vontade de mostrar a sua própria realidade, portanto, se há algum trabalho mais pessoal ou se interessa mesmo por mostrar o que o rodeia e não o seu próprio eu. Na verdade, tudo que rodeia faz parte do meu próprio eu. Porque tudo que sai são exatamente as questões que eu coloco a mim e depois a sociedade e esta relação que eu vou criando com o espaço, com as pessoas, são na verdade o meu espelho, minha forma de mostrar o que eu sou, o que eu sinto. E eu acho que num dos momentos que eu falei há pouco, é que o meu processo é exatamente este da entrega. Quando é esta entrega, eu entrego-me. Primeiro sou eu a entregar-me, para depois a pessoa a entregar-me. Mas que depois desta entrega, há aqui como se a gente fundisse em um, não é? E depois esta posso até dizer que há aqui quase uma espécie de que há momentos que posso dizer que é quase que uma dualidade de um ser com outro ser dentro de um único ser. Não sei se consegui passar... Portanto, é como se absorvesse aquilo em que está a trabalhar, não é? É uma absorção total do... Completa. Muito bem. Eu gostava também de fazer uma pergunta ao Mauro. O Mauro há bocadinho falava dessa questão do espaço vivo. Ou seja, dessa força que às vezes pode servir quase como uma atração naquilo que pode ser o resultado final do trabalho do Mauro, e vimos também exemplos muito como os exemplos que vimos, tanto os trabalhos do Burkina Faso como este último do Black Money, mas eu tinha particular interesse em perguntar ao Mauro relativamente ao trabalho da voz, da fotografia que nós vimos da voz, que foi feito no Brasil, se de alguma forma... E acredito sempre que o contexto também tem uma influência muito direta naquilo que pode ser a forma de trabalhar e mesmo de ver esse mesmo espaço vivo que o Mauro falou. E eu queria perguntar se esse trabalho é um bocadinho o reflexo também desse resultado direto e dessa entrega que o Mauro falava um bocadinho há bocadinho, ou seja, de que forma é que o contexto consegue alterar essa percepção e essa forma de captação da realidade que muda, por exemplo, quando nós vemos a série do Black Money ou a série do Burkina Faso. Ou seja, aqui estamos a ver uma realidade muito crua, não é? Uma coisa sem qualquer tipo de artifício, sem nada.
e se pudéssemos também explorar um bocadinho esse trabalho que eu tenho um particular interesse e acho que todos no geral. Esse é um dos trabalhos praticamente do início da minha carreira. Então, eu profissionalmente posso assumir que comecei em 2000. Então, 2002, 2003, 2004, ainda estava numa procura do meu próprio olhar sobre as coisas e de algum questionamento em relação às coisas, né? Então, indo direto para aquela fotografia, essa fotografia é de 2003 ou 2004. Acho que é isso, sim. A Voz, que é no Brasil, em que eu fui dar um workshop em umas escolas públicas em Brasília e em Porto Alegre. E dentro disto, eu sempre gosto de entrar e perceber no contexto social de onde eu estou sempre, né? E neste caso fui em Porto Alegre, que era a única favela no centro de Porto Alegre. E que eu não imaginava que Porto Alegre teria uma favela dentro do centro do Brasil. E que nessa altura estava na campanha o Lula, que as pessoas estavam à espera que o Lula ganhasse, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo via que esta coisa dessa relação dos problemas sociais em Moçambique, em Guiné-Bissau, Angola, em Portugal, nos outros países, que o Brasil também tinha o mesmo problema. Então, essa miúda estava dentro e ela queria brincar. E a maneira de brincar, para mim, a voz dela, por isso que é o título, a voz dela, e ela iria gritar, a brincar com as outras crianças, que aquilo era aquelas grades, era uma espécie de um balojo, uma criança livre, mas presa. Supostamente devia ser uma criança que devia ser totalmente livre, mas essa liberdade é uma liberdade que estamos todos nós a correr o risco de não a ter, né? Com estes novos condomínios, né? Que vão nascendo, que vamos criando esses novos condomínios, vamos nos distanciando cada vez mais das pessoas, e há aqui um egoísmo latente que vai ser um perigo para nós seres humanos, que não estamos a ver agora. Estamos todos animados porque estamos a correr, porque eu estou a conseguir isto, isto eu estou a conseguir para mim, mas não estamos a perceber o que nós estamos a criar, um bicho de 7 cabeças que vai arrebentar a qualquer momento. E essa foto reflete isto também. Se for a ver naquele coração ao lado, que está ali está ali um coração praticamente com arame farpado. É isto que está a acontecer. É uma coisa de 2003, acho que foi feito antes, eu estive no Brasil essa de 2003, 2004, mas que reflete exatamente isto, que é o mundo está supostamente para um desenvolvimento tão bonito, mas tão perigoso, que é criarmos estes nossos ninhos
em que nem o vizinho da porta ao lado a gente consegue cumprimentar, e que nem o vizinho que está com um problema lá embaixo a gente consegue ouvir. Mas isto é engraçado, que é só nas grandes cidades, porque fora das grandes cidades ainda vemos a beleza do ser humano. Então, isto quer dizer que o ser humano ainda tem a oportunidade de viver com muito amor, e não com esta maneira desumana de viver. Não é? E eu acho que a fotografia também reflete muito isto. Claro. Não, claro, e é isso mesmo também, essa captação desse espaço vivo que o Mauro consegue fazer nessa fotografia é muito intensa também. Eu acho que temos aqui uma pergunta por parte de uma pessoa que está a assistir, o Jorge Reis. Ele pergunta o que é que levou o Mauro por optar por usar a fotografia em detrimento de outra técnica como meio de expressar os temas sósias que aborda. Acho que esta é uma pergunta muito interessante, que também leva, acho que, a responder para muita gente que acho que me conhece e também que não conhece essa parte. É que eu sou uma pessoa um pouco introvertida, né? E quando era mais novo era extremamente fechado. E eu tinha um pai de uns amigos meus, né, que era fotógrafo. Estudávamos juntos na primária e ele levava-nos à escola, e quando ia lá levar-nos, ele ia sempre com a máquina e depois levava-nos à praia, ia fotografar as coisas dele, depois fotografava nós, e depois, quando nós passávamos para a secundária, a gente separou-se. E eu fui a minha vida, eles também a vida deles. E foi o momento que eu fechei-me mais, né? Comecei a ler muito e não conversava, e o único espaço de conversa que tinha era o desporto e os livros, muito livro. E depois com Mabunda, que eu conheço, o Gonçalo Mabunda, que é um artista que eu conheço desde os 7 anos, ele já estava no núcleo de arte. Então eu fui visitá-lo e vi ali a pintura, a escultura. Achei, olha, interessante, deixa lá de experimentar a pintura. Então, a primeira arte que comecei a fazer foi a pintura. E então, achando que ela seria um veículo para poder me expressar. Mas de 92 a 94 não sentia que aquilo fechava-me mais. Até que um belo dia o meu subconsciente foi a fotografia e fez um clique. Fui em 95 e fui ter com o Alexandre, que já faleceu, que é o fotógrafo português, vivia cá, que é pai desse amigo, e fui ter com ele. E disse: olha, Ale, nós chamávamos ele Ale, olha, Ale, sabe, eu quero fazer fotografia. Ele disse: Mauro, sabes, fotografia não vale a pena, isto não é
não te vai dar vida nenhuma, não sei o quê. Mas disse, olha, é o que eu quero fazer. Então ele pegou uns livros que é do primeiro livro, que é o Ansel Adam, fui dando alguns livros, já vai lendo, mas eu não quero ler, eu quero fotografar. Não, vai ler. Então comecei a ler, depois ao ler comecei a perceber tecnicamente, porque ele deu alguns livros técnicos também, e comecei a interessar-me. Aí comecei a ter uma conversa e discussões com o Alain, e só aí quando ele começou a perceber que este miúdo, afinal, quer mesmo fazer isto. E aí ele entregou uma primeira máquina que era a Canon F1, e foi essa que eu comecei a fotografar, e foi exatamente uma forma de poder-me expressar naquilo que eu lia de sociologia, psicologia, antropologia, da arte. Eu, das artes todas, achei que a arte que poderia, que eu podia me dar bem com ela, era a fotografia, e foi assim. Não sei se respondi. Não sei até que ponto é que a fotografia também não te permitiu exatamente tornear esse lado mais introvertido, portanto, estabelecer uma relação mais direta com o que estava a tua volta. É engraçado, exatamente. E ela teve um papel fundamental para poder, porque para fotografar pessoas eu tinha que entrar em contato com elas. E comecei a falar com elas e a explicar. Muitas vezes nem a explicar, era mesmo ter conversas para a pessoa, deixar a pessoa tão à vontade, porque eu é que tinha que falar de mim. Sempre foi assim, falar de mim de uma maneira honesta, falar de mim de uma maneira que eu queria fotografar, não, era assim, conversar. Depois dessas conversas, depois de muito tempo, de dias, é que eu comecei a fotografar. Então, a fotografia teve esse papel e continua a ter esse papel, porque ela é que consegue me dar este espaço da vontade de poder falar sobre mim, sobre aquilo que eu faço, e sobre aquilo que eu não faço, e sobre o amor que eu tenho sobre aquilo que eu faço. Muito bem. Não sei se há mais perguntas. Só uma pergunta para terminar, que não sei se é para terminar, mas que eu me lembro de colocar. Se podemos falar na sequência a propósito da sequência de trabalhos que nós temos estado a discutir e a ver, de momentos charneira, de momentos de mudança no teu trabalho. Portanto, se sentes que houve momentos, eu não sei, por exemplo, se podemos dizer que a série Se é para Fácil, se há um desses momentos ou não. Portanto, em que o teu trabalho toma outra direção, ou não, por exemplo. Ou se tu achas que há uma espécie de coerência, ou se há momentos de charneira, momentos de mudança, momentos de transformação. Não sei. Nas séries eu acho que não há muitas mudanças, mas e há algumas fotos que eu agora continuo a fazer, algumas fotos soltas. Tem uma maneira um bocadinho minha de olhar que é muito, muito diferente. E que algumas vou mostrando, mas muito pouco. Mas não, acho que as fotografias, eu acho que quase tudo tem uma coerência, porque eu acho que eu tenho uma coerência como Mauro, e eu acho que as fotografias também, eu acho que continuam com a mesma coerência. Agora, só posso dizer que quando é uma fotografia solta pode ser diferente de uma série, mas
não quer dizer que não tenha a coerência do que é mau. Não, com a minha coerência, eu acho que se mantém. Não se desliga de uma coerência. Uma coerência é uma coerência. Agora, o olhar, podemos olhar, mas que é a coerência de um ser tem que permanecer. Que é isso, que faz parte do valor da educação de um ser. Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta. Diz: boa tarde, Mauro, pode falar-nos um pouco das suas influências na fotografia e na cultura em geral? Olha, a primeira influência são os livros. São os livros, e tem alguns escritores que me influenciam muito e continuam a influenciar, e que eu continuo a ler muito. Um deles, poderia dizer logo assim de mão, que é o Bauman, tem o Milan Kundera, tem um dos que eu amo, admiro muito, que é o Zé Saramago. Depois tem o Giacometti, né, que é na escultura, o Cartier-Bresson, Brassai, Salgado, o Ricardo Rangel, Vermeer, né, da pintura, né? Tem Vermeer. Eu tenho muitas influências, digo influências porque acho que de todos eles faço o que eu sou, mas muito é livro, e leio muita psicologia, né? E depois agora ia falar exatamente quando teve aqui aquela pergunta, para me desculpar a pessoa que me fez agora a pergunta, agora o Zé fez-me uma pergunta, quando me fez isso lembrei-me de um trabalho que me fez chorar muito, chorar todos os dias que ia fotografar, que foi a série Visão Desintegrada, que não sei se pouca gente conhece, que é do Hospital Psiquiátrico, em que era o trabalho que eu ia apresentar quando fui nomeado para o Best Photo. Mas aquele trabalho consumiu-me tanto, e de ver seres humanos a serem tratados de uma maneira desumana, que eu chegava a casa, estava-me a chorar toda noite, e que outro dia o meu amigo disse: Mauro, e a mãe dos meus filhos, na altura que vivia com ela, e disse: Mauro, por que estás a fazer isso? Estás a sofrer. Estou a sofrer porque tem gente que está a sofrer. E o sofrimento que eu estou a ver, eu acho que as pessoas têm que ver. Mas, Mauro, tu não estás a conseguir? Chegas aqui, não dormes, estás aqui, choras. Então, até que um belo dia um amigo disse: Mauro, tu não vais conseguir fazer este trabalho agora e não tens tempo, é melhor fazeres outra coisa. Então, como eu já tinha, como conhecia uma falala assim de livros e já brincava lá, já jogava futebol, já tinha em mente que um dia ia trabalhar, fazer um trabalho sobre uma falala, aí virei para esse trabalho e foi assim que fui fazer o da licença. E depois tem esta coisa também do da licença, que foi
o título, tento sempre respeitar o espaço e ouvir o espaço. O da licença não fui eu que dei, foi exatamente o espaço que deu, ouvindo as pessoas a pedirem licença, as crianças a pedirem licença, num sítio que é aberto, que é aquela coisa humana, que não se tranca, que no vizinho, mesmo estando aberto, pedia licença, mas quando já estava lá dentro. É essa coisa linda que me fez tão bem e que me deixou e que me permitiram também poder viver esta beleza do ser humano de uma maneira linda e fiz esse trabalho. Agora, continuando a responder a pessoa que me fez a entrevista, eu acho que talvez mesmo isto que acabei de dizer pode estar dentro daquilo que me fez, da pergunta que me fez. Eu já agora aproveitava, Mauro, que artistas que trabalham, que artistas portugueses que trabalham com fotografia te interessam? Ou aliás, que relação é que tens com a fotografia feita em Portugal? Portanto, se há algum artista com que sintas afinidades, ou cujo trabalho sigas? São muitos da minha geração e da outra geração também, né? Tem o Paulo Mussolini, tem o André Cepeda, tem o Serafim, tem o Júlio Duarte, tem a Pauliana, tem a Mónica. Olha, são muitos. E eu aprecio o trabalho deles também. Não é? Tem o Júlio, não é? O Júlio também. Então, tem a própria pintura também, que eu aprecio muito, a pintura de terra. Uma das referências que eu gosto muito de Paula Rego, né? que é uma excelente, né? Olha, tenho muitas referências. E estas todas as referências de Portugal também é uma contribuição, do Brasil também. Por isso que eu digo, eu procuro, não é a fotografia que me faz, por isso que eu nem gosto de falar da técnica de fotografia, porque a técnica é uma coisa que depois a gente, eu sempre gosto de pesquisar nas outras áreas. O cinema, que eu adoro, na música, a música é uma base que eu não consigo desligar-me dela, que é a música clássica. A música clássica é uma coisa que não me desligo dela, mesmo quando estou a ler, é a música clássica que me que atiça para continuar a ler. Eu quando estava a ver algumas das tuas... Desculpa, quando estava a ver as tuas fotografias, portanto, que estão na coleção, e, por exemplo, estou-me a lembrar da Mercearia do Povo, das tribos africanas, lembrei-me também de algum cinema documental. Não sei, mas eventualmente é uma projeção minha, mas lembrei-me... Pode ser também, por isso que, como eu, que eu tenho várias referências, então estas referências eu assumo-as e não tenho medo de assumi-las. Sim. Então, eu lembrei-me, por exemplo, do Jean Roche, lembrei-me um pouco, lembrei-me do Jean Roche, do cineasta francês. Sim, também. Mas aquilo que eu digo, que o momento de fotografar, há aqui uma capacidade que eu criei em mim de desligar das referências, todas as referências que eu tenho, porque são várias referências, porque as minhas referências não é só fotografia, como eu me referi há pouco tempo. Tenho várias referências que são várias áreas. Como agora eu estou a ler 4 livros e nada tem a ver com outros. Uma é de arte, uma é de psicologia, outra é de ficção, nada. E às vezes os meus filhos perguntam, mas pai, esses estudos de livros, sou assim, e consigo ter o foco em cada livro que estou nele, na mesma altura.
E talvez isso também possa ter uma influência na maneira que eu olho o mundo e que mostro o mundo. Muito bem. Não sei se aguardamos mais alguns... Não? Não. Bom, resta-me agradecer, Mauro, por esta conversa. E espero que tenhamos a oportunidade de voltar a falar sobre o teu trabalho, noutras circunstâncias, e a intenção minha ir acompanhando o que vais mostrando e vais fazendo nos próximos tempos, não é? Acompanhando o teu percurso, o teu trabalho. E não sei, não há mais questões, não é? Portanto, não há mais perguntas. Infelizmente não temos também tempo para mais perguntas. Okay. Já se estendeu um pouco mais do que o planeado, o que só revela que foi uma conversa muito interessante. Em nome da Fundação, gostava de agradecer a todos os que estiveram a assistir, também, obviamente, ao Mauro e ao José por este tempo tão bem passado, e esperar que a próxima sessão seja tão frutífera quanto esta. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, José. Obrigado, Mauro. E a todos que assistiram. Obrigado. Obrigado. Até já. Obrigado.